Olá, galera de trevas, sejam bem-vindos ao canal Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Eu sou o GRP e tenho o imenso prazer de poder estar aqui novamente junto com vocês para contar mais uma nova história. Peço a vocês, se inscrevem no canal e deixe o seu like e nos envie a sua história, pois a gente vai ter prazer em contá-la aqui no canal. Hoje teremos 3 relatos. Serão 2 relatos sobre lobisomem e 1 relato paranormal. Relatos que aconteceram no Rio de Janeiro, Pará e Pederneiras, interior de São Paulo. Bora pro relato, galerinha! O primeiro relato de hoje aconteceu com o pai do escrito Hélio, no ano de 1965. Vamos ao relato. Olá, GRP, meu nome é Hélio. Hoje tenho 54 anos. Na época do relato ocorrido, eu tinha 1 ano. Esse relato ocorreu com meu pai, que vou chamá-lo aqui de Tony, pois a pedido dele não vou colocar seu nome verdadeiro por questão de segurança. No ano de 1965, na época meu pai tinha 26 anos e trabalhava como maquinista, operando trem de carga entre a Zona da Mata e o Rio de Janeiro, em meio aos Montes Mineiros e a Serra do Mar. Meu pai trabalhava na estação Barão de Mauá, também chamada Estação Leopoldina. Era uma estação ferroviária que foi inaugurada em 1926 e fechada em 2004, quando tinha seu direito de uso cedido à Supervia, uma linha que unia o centro do Rio de Janeiro a Petrópolis e 3 rios. Foi construída por empresas diferentes em tempos diferentes. Segundo meu pai, ele sempre ia de bicicleta trabalhar. Da casa simples em que morávamos até a estação onde meu pai trabalhava, ele gastava cerca de 40 minutos pedalando rapidamente. Ele adorava o seu trabalho. Era um pouco cansativo, mas dava o sustento necessário que ele precisava para a sua família. Segundo meu pai, hoje os velocímetros são todos computadorizados, mas até os fins de 1994, os maquinistas tinham que saber a velocidade dos trens por puro instinto. Maquinistas naquela época conduziam máquinas a vapor, em ambientes muito quentes e abafados. Com a evolução do tempo e a chegada dos trens elétricos, essa profissão ganhou vida nova e os maquinistas passaram a ter maior conforto e segurança em suas cabines. Numa certa noite de julho, segundo meu pai, uma noite muito fria, ele estava trazendo um carregamento de grãos de feijão e estava passando pela Serra do Rio de Janeiro. E nos trilhos que se seguia à frente, ele viu um enorme cachorro negro, parado no meio dos trilhos. A princípio, meu pai achou que era um bezerro, ou alguma coisa assim. Então meu pai começou a buzinar, para que o animal saísse dos trilhos e não fosse atingido pelo trem. Só que quando os faróis começaram a atingir em cheio o animal, meu pai levou o maior susto. Ele nunca em toda a sua vida tinha visto uma coisa como aquela. O que seria aquilo? Não era um bezerro. Era um enorme lobisomem. Segundo meu pai, com uma mão ele puxava a buzina e com a outra ele esfregava os olhos, pois isso só poderia ser um pesadelo. Conforme o trem foi se aproximando do animal, aquilo ficou em 2 patas. Meu pai diz que ele tinha uns 2 metros de altura e antes que o trem o atingisse, ele deu um salto para fora dos trilhos. O coração do meu pai parecia que ia sair pela boca. Ele estava desesperado. Começou a rezar e tentou se recompor. Talvez fosse apenas a sua imaginação, que aquelas horas da noite deveria estar lhe pregando uma peça. Passados uns 10 minutos, depois de rever tudo e ver que estava tudo em ordem, meu pai se sentou um pouco, ainda pensativo sobre o ocorrido. Por mais que ele tentasse não pensar mais nisso, não conseguia.
Como uma criatura daquelas poderia existir? Ele tinha feições humanas, mas era tão cheio de pelos e tão grande, e suas pernas traseiras pareciam estar quebradas. Mas o enorme salto que aquilo deu quando o trem se aproximou, a poucos centímetros dele, foi surreal. Se suas pernas estivessem mesmo quebradas, não conseguiriam se mover assim. Ao mesmo tempo, meu pai lembrou das palavras de sua falecida mãe, minha avó, que sempre disse a ele: o pensamento atrai. Então meu pai achou melhor pensar em outra coisa, mas era tarde demais. Ao olhar pela janela, ele pôde ver que algo negro corria e acompanhava o trem na mesma velocidade. E olhem que o trem estava todo vapor. Em meio à escuridão, meu pai tentou pedir a Deus para que não fosse aquele maldito cão dos infernos. Mas para o desespero de meu pai, aquilo não desistia. Então meu pai teve a infeliz ideia, segundo ele, de buzinar novamente, pensando que assim, então, expulsaria aquilo com o ruído alto que a buzina tinha. Pois ao invés de espantá-lo, aquilo o atraiu. O bicho se aproximou mais ainda dos trilhos do trem. Meu pai disse que se não fosse jovem, com certeza teria tido um infarto naquele dia. Como aquilo corria! Os avós de meu pai sempre diziam que lobisomens eram reais, mas meu pai achava que eram apenas histórias, que meus avós contavam a ele e a seus irmãos para que eles pudessem ir dormir cedo. Sempre que meu pai ia aos sítios de seus avós, ele ouvia histórias, mas nunca imaginou que ele fosse vivenciar a história. Então meu pai resolveu rezar e pedir aos céus uma ajuda, para que aquele demônio fosse afastado. Meu pai diz que depois de meia hora de corrida, finalmente aquela coisa cansou, desistiu e o trem seguiu o caminho, e aquilo ficou para trás. Meu pai respirou aliviado, e ao chegar no seu destino, muito pálido ainda, mesmo depois de algumas horas do ocorrido, o maquinista que ia assumir seu posto disse a ele: "Nossa, Tony, você está pálido. Está passando mal?" Então meu pai pensou em dizer o que havia ocorrido com ele, mas se calou, pois não queria passar por louco. Então o outro maquinista continuou: "Vai dizer que também viu o grande cachorro negro, igual ao Zé." E ria muito alto. Zé era o nome do outro maquinista que trabalhava ali também, mas pedira a conta. Meu pai só não sabia o motivo que levara o Zé a deixar o emprego, pelo menos não até aquela conversa. Ao ver que meu pai ficou pensativo, calado, com o olhar longe, o maquinista disse a ele: vai me dizer o que aconteceu ou não?" Então meu pai disse: "Nada não, só estou um pouco cansado. Vou para casa, bom trabalho." E seguiu o caminho para casa. Chegando em casa, contou o ocorrido para minha mãe, que acreditou nele, perguntando a ele o que ele pretendia fazer agora. Meu pai, por sua vez, disse que precisava muito do emprego, então não faria nada. Simplesmente ia arrumar uma arma de pequeno porte e carregá-la consigo durante o trajeto, que fizesse à noite. Claro que tudo no total sigilo, já que armas não eram permitidas no trem. E assim foi durante mais ou menos 2 anos. Depois disso, meu pai arrumou um emprego em uma outra cidade e nunca mais viu aquele ser monstruoso novamente. Hoje meu pai tem 79 anos e está totalmente lúcido e conta em detalhes essa história, que para ele foi totalmente única e marcante em sua vida. O segundo relato de hoje foi nos enviado pelo inscrito Neto e aconteceu com ele mesmo no Pará. Vamos ao relato. Olá, GRP, meu nome é Neto, moro em Santarém Novo, no Pará, e vou relatar minha experiência com o lobisomem da guarda, como eu o vejo, devido ao acontecimento ocorrido comigo no ano de 2017. Eu havia ido à casa de meu amigo, que se chama Wendel, para jogar videogame. Quando estava voltando para casa, era por volta de 00:35. E o caminho que eu tinha que percorrer até a minha casa era por uma estrada de terra, cheia de mato em volta.
No meio desse trajeto, fui abordado por um assaltante. Ele disse para mim passar tudo que eu tinha. E a única coisa que eu tinha era meu celular. Fiquei assustado, já que ele me pegou de surpresa. E quando estava entregando o aparelho, começamos a ouvir um barulho, pois algo se movia pelo mato. Por um segundo, o assaltante se distraiu e eu fui me afastando dele. Só que rapidamente o assaltante percebeu a minha intenção e mandou eu ficar parado. Nesse momento, um ser saiu do mato. Ele era enorme, muito grande mesmo. Tinha pelos negros que pareciam brilhar. E como ele era peludo. E se aproximou de mim e ficou bípede em minha frente. Nesse momento, meu sangue gelou. Eu paralisei. Nunca tinha visto nada como aquilo antes. Mas, para minha surpresa e alívio, aquele ser me olhou com aqueles olhos vermelhos e apenas deu um uivo estrondoso. E em menos de 2 segundos, avançou sobre o assaltante. Nesse momento, eu tive um estalo e corri. Corri muito, sem olhar para trás. Não sei o que aconteceu com o assaltante. Apenas fugi para salvar a minha vida. Não contei a ninguém o que havia acontecido comigo, pois eles poderiam me chamar de louco. Quem acreditaria que um lobisomem salvou minha vida? Sempre escutei relatos sobre a fera e achava que lobisomens eram todos ruins. Mas depois desse acontecimento que ocorreu comigo, depois do que eu vivenciei pessoalmente, eu vi com os meus próprios olhos aquele ser cara a cara. Adquiri um fascínio pela fera. Pena que nunca mais, depois daquele dia, vi a fera novamente. Bom, esse foi o meu relato. Esse relato é verídico e aconteceu comigo. Espero que você, GRP, e seus inscritos gostem do relato. Obrigada e boa noite. O terceiro relato de hoje é um relato paranormal. E aconteceu com o inscrito Slow, que é ninguém mais, ninguém menos que meu filho primogênito. Hoje vou compartilhar com vocês um relato verídico que aconteceu com o meu filho e minha família no ano de 2003. Um relato forte, intrigante e muito interessante. Vou chamar meu filho aqui de Slow, já que esse é o codinome que ele usa em seu e-mail para preservar a sua vida pessoal. Para que vocês possam entender, vou tentar explicar em poucas palavras o que acontece com meu filho. Eu já disse mais de uma vez aqui que eu sempre tive muitas e muitas experiências paranormais em minha vida. E meu filho, desde sua tenra infância, sempre também teve esse tipo de experiência. Só que muito, mas muito mais intensas do que as minhas. Desde o seu nascimento, eu sempre soube que ele era diferente. Ele sempre possuía uma luz e um dom especial. Os integrantes da minha família, de um modo geral, possuem várias religiões. Uma coisa normal, cada um segue aquilo que lhe convém e lhe agrada. Então, parentes meus evangélicos diziam que meu filho era um mensageiro divino. Os católicos diziam que ele era provido do Espírito Santo. Os kardecistas, que ele era médium clarividente. Tudo isso se intensificou mais ainda depois de um acontecimento que ocorreu em outubro de 2003, com o falecimento de meu avô materno. Meu filho, nessa época, tinha acabado de completar no mês anterior 3 anos de idade. E meu avô morava com uma tia minha na cidade de Pederneiras, interior de São Paulo. Então, lá fomos nós para o velório, já que Pederneiras ficava um pouco longe da cidade onde eu morava. Então chegamos no velório. Chegando no velório, meu pai resolveu ficar com meu filho Slow do lado de fora do velório. E eu fiquei próxima à minha mãe e minhas tias dando apoio a elas, já que elas estavam totalmente desoladas com a perda. Depois de um certo tempo,
Meu pai não conseguiu mais segurar o meu filho do lado de fora. Ele queria a mim e queria minha mãe. Então meu pai entrou com ele dentro do velório e se aproximou das cadeiras que estavam próximas ao caixão. Meu filho tinha uma mania de classificar os avós, já que ele tinha mais de um. Então meu pai era chamado por ele de vô. E o meu avô, seu bisavô, era chamado de vô do braço machucado. Assim ele, na sua inocência de criança, ia classificando os avós. Ele dizia isso sobre meu avô, porque meu avô, após anos na cama, tinha muitos hematomas nos braços, umas manchas roxas e tal. E para o meu filho, aquilo era machucado. Então, ao se aproximar de mim e minha mãe, ainda no colo de meu pai, ele me vira para mim e diz: mamãe, por que a vovó está chorando? Aí eu disse: olha, amor, o vovô do braço machucado foi morar com o papai do céu. Então sua vovó está com saudades dele e está chorando. Lá fui eu tentar explicar a situação. Mas como se sabe, crianças são seres inteligentíssimos. E lá veio o tal porquê. Então ele me disse assim: mas mamãe, por que tem 2 vós do braço machucado? E eu disse: como assim 2 avós do braço machucado, filho? E ele disse: na maior naturalidade do mundo. Sim, mamãe, um está dentro dessa caixa, que seria o caixão, e o outro está de pé, perto do caixão, chorando e olhando pra gente. Nessa hora eu gelei inteira. Nesse exato momento, todas as pessoas que estavam no recinto ficaram em total silêncio, olhando perplexos para mim e para o meu filho. Então meu pai rapidamente tirou ele dali e eu fui com ele. Bom, passado-se algum tempo, quando a gente achava que tudo não tinha passado-se de pura má impressão dele ou coisa de sua cabeça, sei lá, a situação ficou pior. Com a chegada da hora do enterro, todos saíram na frente do caixão e o caixão veio logo atrás, sendo carregado por um carro pequeno. Como o velório era ao lado do cemitério, todos os familiares seguiram a pé na frente. A última fileira de pessoas éramos nós. Estava uns primos meus, junto também a mim, minha mãe, meus irmãos e o meu filho. Foi aí que do nada ele começou a chorar e queria descer do colo de meu pai. E gritava: não, vovô, preciso ajudar o vô do braço machucado. Por favor, me solta, ele está ali atrás, não está conseguindo andar direito. Gritava, está gritando por ajuda, por favor. Vamos ajudar ele, por favor. Naquele alvoroço todo, meus primos, sem entender nada. Eu tentando acalmar o meu filho. Para o meu pai, com certeza, meu filho estava vendo o espírito de meu avô, que com o enterro de seu corpo estava em pânico e desesperado. E com certeza não tinha aceitado a morte. Só que isso meu pai disse apenas a mim e meus irmãos. Aos meus primos ele disse: ah, ele ainda é pequeno, deve ter ficado impressionado com tudo isso e tal. Chegando na porta do cemitério, meu pai disse a mim e a minha mãe: olha, vocês vão entrar e acompanhem o sepultamento. Vou ficar aqui do lado de fora com ele, para acalmá-lo. Mas meu filho chorava tanto, ele queria entrar de qualquer jeito dentro do cemitério. Então meu pai acabou entrando, mas ficou a alguns metros da beira da cova. Perto dele estava eu e um primo meu. O resto das pessoas perto da cova para o sepultamento, incluindo minha mãe. Então meu filho começou a falar: mamãe, vovô, o vô do braço machucado tá chorando, gritando ali para não jogarem terra em cima dele. Ele está vivo, não está morto. Por favor, vovô, não deixa eles jogarem terra nele. Ele está gritando que ninguém escuta ele. Ele não quer ficar no buraco, ele não quer. E gritava, e todos começaram a olhar, incluindo meu primo, que disse a meu pai: nossa, tio, que sinistro. Será mesmo que o bebê da prima está vendo o espírito do vô?
Falar que não quer ser enterrado? Meu pai nem sabia mais o que dizer. Eu estava em pânico. No final do velório, todos os parentes perguntando o que estava acontecendo com meu filho. O que ele tinha, por que ele gritava tanto e falava aquelas coisas. Meu pai dizia, coisas de criança, não se preocupe, ele vai ficar bem. Impressionantemente, eu tive que ver com meus próprios olhos meu filho tentando lidar com o que ele não conseguia entender. O mundo terreno e o mundo espiritual, paralelos lado a lado. Bom, fomos embora. Ele se acalmou e acabou esquecendo o assunto. Uma semana depois, exatamente no 7º dia da morte de meu avô, eu estava sozinha na minha casa com meu filho. Já eram umas 11h30 da noite e a gente estava assistindo televisão. Meu ex-marido, nessa época, trabalhava à noite. Meu filho estava no sofá de frente comigo e ficou parado olhando para a porta, com um olhar longe. Virou para mim e disse, mamãe, o vô do braço machucado está aqui. Eu congelei. Fiquei toda arrepiada e disse a ele, como assim, filho? Aqui aonde? Então ele apontou o dedo para a porta. Então eu disse a ele, Slow, pare com isso, amor. Seu bisavô foi morar com o Papai do Céu. Então ele me disse, não, mamãe, ele está aqui agora. Sentou no sofá aqui comigo. Olha, mamãe, você não está vendo ele? Eu juro, eu estava em pânico e eu não sabia o que fazer. Então eu disse, mas o que ele quer, filho? E meu filho, com muita naturalidade, disse, ele quer ajuda, mamãe. Ele está falando que não está morto, está vivo, mas ninguém escuta ou vê ele. Somente eu vejo e escuto ele. Você também não vê ele, mamãe? Meu Deus do céu, eu nem sei explicar aqui o que se passou na minha cabeça nesse momento. Eu apavorada e meu filho com 3 anos de idade lidando com aquilo, com uma calma como se fosse tudo muito normal. Então eu disse a ele, ok, filho, venha cá, dê a sua mão para a mamãe e vamos rezar por ele. Então comecei a rezar e meu filho me acompanhava nas orações. Ia repetindo minhas palavras do jeito que podia. Depois de algum tempo rezando, eu disse, pronto, filho, você vai se sentir melhor. E ele disse, mamãe, ele foi embora. Eu respirei aliviada. Que susto, Jesus, que situação. Então, naquela noite, eu não conseguia dormir. No dia seguinte, procurei uma benzedeira. E ela me disse que ia tentar ajudar meu avô, se fosse da permissão de Deus, Pai Todo-Poderoso. Pediu o nome dele e eu dei e fui embora. 4 dias depois, eu tive um sonho com meu avô. Ele estava no hospital e eu disse a ele, oi vô, tudo bem? Como o senhor está? Ele me disse, estou bem, graças a Deus e a seu filho, que me ajudou. Me perdoe por ter te assustado. Não fiz isso com má intenção, minha neta. Eu estava transtornado, precisava de ajuda e somente o seu filho me ouvia e me via. Eu então disse a ele, tudo bem, vô, o importante é que o senhor está bem. Então ele me disse, sim, estou nesse hospital no plano espiritual. Agora estou em paz. Obrigada. Depois que ele disse obrigada, eu acordei com uma sensação única que aquilo era verdade. Nem sei como explicar, mas depois desse sonho, nunca mais meu filho mencionou meu avô novamente. E nem eu nunca mais sonhei com ele. Creio que, graças a Deus, ele está em paz. Bom, pessoal, essa história aconteceu com o meu filho. Eu e vários parentes meus presenciamos. E se eu tinha alguma dúvida que apenas se morre a carne e não o espírito, nesse dia ela foi por água abaixo. Pois senti na pele o que é ver o desespero de um filho pequeno, totalmente inocente, e não saber ao certo como poder ajudá-lo. Já que com certeza existem coisas que vão além do nosso conhecimento, compreensão e entendimento. Bom, galera de trevas, essas foram as nossas histórias de hoje. Sinistra, sinistrengue e sinistras. Quero agradecer aos inscritos Hélio e Neto, que muito gentilmente me enviaram suas histórias.
A vocês, um resto treva beijos. Então, se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, isso dá força para o nosso canal. Lembrando que a sua opinião é muitíssimo importante para a gente. Comente, visite nossa página, assista os próximos vídeos. Ative o sininho para que assim vocês possam receber sempre as notificações de vídeos novos postados no canal. E você também pode nos enviar a sua história através do e-mail ou do WhatsApp que ficam registrados na descrição abaixo. Sim, galera Este Trevas, teremos um imenso prazer em poder estar contando a sua história aqui no canal. Desde já, eu agradeço muito a participação ativa de todos os inscritos e seguidores do canal. Quero deixar um #Treva salve para Alex Cavaleiro de Leão, Wanda Nassif, Marisa de Lima, Silvia Lopes, Eli Santos, Ricardo Fragoso, Gabriel Dias, Silvio Santos Machado, Fatos da Fera, do meu amigo Nando, Gisele Costa, José Lopes, Linda Flor, Bruno Balieiro, Francisco Lima, Pati Rosa, Tati Costa, Aidise Almeida, Carla, Luciana Nunes, Cláudia Laerte, Israel Almeida, Ítalo Jefferson Teodósio, Paulo Oliveira, Marco Monteiro, Nando Marinho, Patrícia Petroni, Histórias do Nosso Brasil, Lobisomens e Assombrações, Blade Caçador, Daniela Gomes, Sleven Caveira, Patrícia Aparecido, Moisés Filho, Tereza Cristina, Cristiano Pífano, Fernando Macalpini, Sandra de Oliveira, Tiago Seabra, Andréia Prado, Jerônimo Caroba, Tiago, Leandro Santana, Francisco Paiva, Safira Dragon, Cícero Alves, Iracema Silva, Márcio Cavaleiros de Fênix, Erivelton Pires, Roberto Pinho, Formiguinha do Mel, Cícero de Oliveira, Elizabeth Lima, meu amigo Thales, Cídia Pereira, Luciana Nunes, Paulo Belo, Noah Miller, Jeff the Killer, Oráculo do Sobrenatural do meu amigo Rafael, Cleiton Araújo, Juliana Inácio, Samara Diámono, Romeu Silva, Antônio Neto, Penny Wisse, Elis Regina, Peter, Sabrina Bernardes, Janaína Silva, Otaku Metralhadora, Daniela Gomes, Leonardo Souza, Antônio Souza, Luciana Alcântara, Valdo Santos, Maria Rose, o Alisson Afonso, JF, Lisa Simpson, Rei dos Bichos, Paulo Naia, Kaique Silva, Fábio e o meu amigo parceiro Luiz do canal Lendas ou Realidades. Por falar nisso, galerinha, vamos lá no canal do Luiz, deixa o seu curte, like, se inscreve no canal. O Luiz tem ótimas histórias e eu recomendo porque é um canal 100%. Todos vocês que comentam sempre aqui no nosso canal, meu muitíssimo obrigada. Um Treva beijos a todos vocês e até a próxima história.